Se você puder, vamos ler todos juntos? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Versículo 23 e depois o 24. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, por favor, fala com o teu povo. A gente tem ouvido e aprendido na tua palavra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem do Senhor. Então, gera fé no nosso coração nessa noite em nome de Jesus. Temor ao teu santo nome, reverência ao Senhor e as coisas relacionadas ao teu reino. Eu te peço que seja assim no nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, podem se assentar, queridos? A cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem sido interpretada de diversas maneiras, de diversas formas no decorrer aí dos séculos, na verdade, desses 2 milênios. Infelizmente, muitas pessoas quando olham para a cruz, para o crucificado, para aquele que foi pendurado no madeiro, chegaram a conclusões e a ideias absolutamente contrárias àquilo que a própria Bíblia fala sobre o que significa Jesus fixado ali naquela cruz. Vou mencionar apenas 3 dessas ideias equivocadas. Algumas delas são até heréticas, outras eu acho que são até, se não beiram a blasfêmia, estão muito perto. Se não são blasfêmias, estão muito perto de serem. Albert Schweitzer, um teólogo, ele é muito bem visto pela comunidade secular. Ele foi missionário, por incrível que pareça, foi médico, mas antes de tudo eu acho que o cara foi muito mais humanista do que um crente. Ele disse assim, ele afirmou o seguinte: Jesus, na cruz, ao morrer, ele morreu frustrado. Então ele olha para Jesus na cruz e o que ele enxerga é um indivíduo frustrado, porque esperava uma coisa que não aconteceu, segundo Albert Schweitzer. Teólogos liberais, eles costumam olhar para a cruz de Cristo e dizer o seguinte: olha que bacana, um homem morreu ali na cruz e a grande mensagem é que ele ama. Então a grande mensagem para mim e para você é que nós nos amemos. Parece uma coisa muito legal, muito boa, inclusive tem até um quê de ensinamento bíblico, porque a Bíblia realmente nos ensina a amarmos uns aos outros, mas esse não é o significado. Outros, por exemplo, um ateu vai dizer, um ateu moderado, digamos assim, vai dizer que Jesus é um mártir, que morreu, e só morreu ali, ele está morto ali, ele está naquela cruz, porque ele ousou desafiar as estruturas de poder dos seus dias. Então Jesus é um revolucionário que infelizmente morreu por causa dos poderosos da sua época e da sua geração. Irmãos, tudo isso, eu não tenho a menor dúvida, não tem respaldo bíblico, não é bíblico e nós não podemos abraçar e acreditar. Volta comigo aqui, por gentileza, ao texto, fica com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Paulo, nesses 3 versículos aí que nós lemos, ele está refletindo sobre a vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Só para a gente tentar entender, Paulo, ele escreve essa carta a fim de responder a uma série de problemas, de dificuldades que aquela igreja estava passando. Problema de ordem relacional, havia grupos, problemas de ordem moral, problemas de ordem teológica, gente que achava que Jesus, quer dizer, que a ressurreição não iria acontecer. Basta você ler o capítulo 15 da carta aos Coríntios, que você vai perceber isso aí. Então ele escreve. Qual é o foco da mensagem do apóstolo Paulo? Jesus Cristo. Qual é a solução para os nossos problemas? Jesus Cristo. Qual é a solução para os problemas da igreja? Jesus Cristo. Qual é a solução para qualquer tipo de problema? Olhar para Jesus. Por isso, abra comigo, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, ele vai
hoje a gente diria que Paulo era um fanático, né? Paulo era um fundamentalista, Paulo era um exagerado, muita gente iria tomar esse caminho. Mas olha só o que ele diz, que eu deveria dizer e você deveria também dizer. Diz assim: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser o quê? Jesus Cristo, e este crucificado. Em vez de olhar para a periferia, em vez de olhar para questões de só menos importância, Paulo diz: eu não quero saber disso. Eu vou olhar para aquilo que realmente importa e interessa. E o que importa e interessa? Jesus Cristo. Então, para uma igreja tão problemática como essa igreja em Corinto, era necessário encontrar cura e solução. E onde é que está a cura? Onde é que nós encontramos a solução? Não nos achismos, filosofias, boas intenções, mas sim em Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Por isso, mais uma vez, qual é a proposta? Olha para a cruz. A gente cantou ainda há pouco, né? Ainda agora a gente cantou: eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar. E é isso mesmo. Nós somos cristãos. Sobre nós, ou nós estamos sob o signo da cruz bendita do nosso Senhor e Salvador, exaltado seja o nosso Deus. Algumas pessoas, irmãos, volta aqui comigo, versículos 18, versículo 23, versículo de número 23 e 24, olhavam para a cruz e não enxergavam solução. Olhavam para a cruz e não enxergavam o que Paulo enxergava. E o que ele enxergava? A solução, a vida, o poder, a bênção, a graça do Senhor. Alguns enxergavam loucura, outros se escandalizavam. Paulo, porém, ele que enxerga? Veja, por exemplo, o versículo de número 24. Ele enxerga o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O poder do Senhor e a sabedoria do Senhor. Jesus louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, é o mesmo, mas as interpretações são diferentes. Hoje é a mesma coisa. Como eu sou teólogo, como também sou professor de seminário, a gente lê muita coisa, a gente ouve muita coisa. Eu já ouvi tanta bobagem, tanta asneira, tanta coisa sem sentido, tanta coisa que parece verdadeira, mas é falsa, acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que isso chega a enojar a gente. É preciso, irmãos, olhar e discernir corretamente o que significa Jesus naquela cruz. Ainda mais, a Bíblia, irmãos, nos oferece e vai nos ensinar os significados, e particularmente, agora eu não vou falar de Jesus, mas de Deus Pai. Por que Deus Pai enviou Jesus para morrer? Por que esse é o método de Deus? Né? O que a gente enxerga? O que a gente aprende? A gente aprende muita coisa. Veja comigo. Primeiro, a cruz, ela vai revelar o amor e a justiça de Deus. O Deus que ama, mas ao mesmo tempo o Deus que é justo. Acompanha comigo, por gentileza. Primeiro, eu vou lembrá-los, né, de João 3,16, talvez o texto mais conhecido das Escrituras. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala então com muita clareza que Jesus naquela cruz revela o amor de Deus, o afeto de Deus, o carinho de Deus, ou usando a palavra, né, que a Bíblia usa, o amor do Senhor. A cruz é símbolo então do amor de Deus, de um amor que é inexplicável, que é profundo, que é inigualável. Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8. Paulo reflete muito sobre o amor de Deus, né? Ele, em determinado momento, diz que o amor de Deus a gente não consegue encontrar a profundidade, a gente não consegue encontrar a altura, a largura, né? É alguma coisa que extrapola, absolutamente extrapola. E um dos melhores textos para a gente entender isso aqui é essa breve reflexão que Paulo fala sobre o amor de Deus. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, isso aqui é um eufemismo, né? Quando nós éramos miseráveis,
pecadores, rebeldes, malignos. É simplesmente isso. Cristo fez o quê, irmãos? Morreu pelos ímpios. Paulo está se referindo aqui, está apontando para onde? Para a cruz. Cristo morreu na cruz. E aí ele continua, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Você pode morrer pelo seu filho, pela sua filha, talvez pelo seu cônjuge, mas eu duvido que você morreria por Pablo Escobar. Duvido que você morreria por Fernandinho Beiramar. Duvido que você morreria por uma renca de políticos, né, que aí não vem ao caso citar o nome, duvido Eudó. Né? E ele diz assim, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. E ele continua e diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos o quê? Pecadores. Pecadores aqui também não é a melhor palavra, né? Quando éramos inimigos. Inimigos. Quando estávamos absolutamente em revolta, separados do nosso Deus e Pai. Então a cruz mostra isso, mostra o amor. Só que a gente, na nossa sociedade, é o seguinte, se Deus ama, Ele não pode, por exemplo, castigar, Ele não pode fazer qualquer tipo de mal. Mas o Deus das Escrituras, conforme nós aprendemos, é aquele que dá a vida e também aquele que tira a vida. É aquele que sara, mas é aquele também que coloca ou traz a enfermidade. Se você não acredita nisso, leia o livro de Apocalipse, que vai ficar absolutamente claro para você. Se você não acredita nisso, pega 1 Samuel, primeiro capítulo de Samuel, e leia lá todo o capítulo, que você vai ver ali um pouquinho do caráter do nosso Deus. Mas Deus não é apenas amor, Deus também é justiça. E esse é um embaraço para muita gente, né? Eu lembro vendo um vídeo de um ateu britânico, e ele falando assim, eu não creio. Né? Como pode? Deus ama, mas manda para o inferno. Né? É interessante, como se nas nossas relações a gente só abraçasse e beijasse. Como seres humanos, a gente, por exemplo, não ficasse indignado contra o erro. Como seres humanos, nós não homens, não nos dispuséssemos, por exemplo, a proteger a nossa esposa, os nossos filhos. Eu não vou fazer aqui apologia de pena de morte, mas que Deus livre e guarde. Se tiver que proteger a vida da minha esposa e dos meus filhos contra o marginal, é claro que o marginal vai morrer. Não tem a menor dúvida. E aí, a bondade sumiu do meu coração? A bondade não sumiu do meu coração. Né? Deus, Ele exerce justiça. Justiça não contra inocentes, justiça contra pecadores. Abra comigo, por gentileza, Filipenses capítulo 3, versículo 9. E qual é essa justiça de Deus? Jesus Cristo naquela cruz, lembra de Isaías 53, 3 e 4? O que é que Jesus carregou sobre si? Carregou os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você sabe muito bem disso. Ali, e o próprio Novo Testamento vai falar, ali está o, entre aspas, maldito de Deus. Porque Jesus nos substitui. Era eu. São os meus pecados que foram ali cravados na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Ele me substituiu. Quando Ele tomou o meu lugar, Ele se fez então maldito. Deus então exerce a sua justiça. Condena o pecado e livra o pecador. Essa é a justiça de Deus. Ele satisfez, pagou o preço. Por quê, irmãos? Aí, mais uma vez, né? Não é a nossa cultura, não é a nossa época, e alguns até se escandalizam com isso. A teologia do Antigo Testamento deixa muito claro, só tem uma coisa que paga o preço do pecado. Não são boas obras, é a vida. Com efeito, quase todas as coisas no Antigo Testamento são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque sangue é símbolo da vida. O pecado é tão grave, tão sério, que só uma coisa, a vida. Mas não é uma vida qualquer. É a vida santa, pura, limpa, sem mácula de Jesus de Nazaré. Na cruz,
eu vejo o amor de Deus, mas eu vejo também a justiça de Deus. A justiça, que não é como a nossa justiça. Não é. Filipenses, capítulo 3, versículo 9, e é por isso que Paulo, como Paulo, a gente pode dizer assim, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas Filipenses 3, 9 diz, vamos ver juntos? E ser encontrado nele, não tendo o que, irmãos? A minha própria justiça. Deus, aqui ó, eu estou cheio de boas obras, né? Aqui, olha quantas coisas boas eu fiz. Irmãos, eu não conheço a história, o pouco que eu conheço, né, dos mais corruptos políticos que não tenham feito coisas boas. Eu fui nascido e criado em favela. Vi muitos traficantes comprando remédio, dando dinheiro, dando cesta básica, fazendo um monte de coisa, entre aspas, boas. Diz o texto, e continuamos aqui, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A minha justiça vai querer dizer assim, Senhor, olha, eu tenho feito coisas boas, mas e os meus pecados? E os meus pecados? A justiça de Deus, Deus condena o pecado na morte de Cristo, me substitui na morte de Cristo e me dá a vida do Senhor. Essa é a justiça. O resto é o resto. Segundo lugar, irmãos, volta comigo. A cruz, então, conforme vimos, revela o amor e a justiça. A cruz também revela a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom? Opa, é muito bom. É infinitamente bom. E é o que a Bíblia vai ensinar, né? Que Deus é bom. No entanto, irmãos, o que é que eu sou? Eu sou mau, nós somos maus, né? Todos nós, largados à mercê de nós mesmos, em situações, em circunstâncias as mais variadas, podemos cometer os mais hediondos pecados. Eu jamais vou bater no peito e dizer assim, nunca vou adulterar, nunca vou matar, e graças a Deus nunca matei ninguém. Nunca vou sair no tapa, nunca vou fazer isso, porque somos maus. Já falei do missionário Francisco Leonardo Chalvik, quando esteve aqui no Brasil, disse assim, qual é a diferença entre nós e aquele mais ímpio pecador? É a graça de Deus. Tira a graça de Deus que você é capaz de fazer qualquer coisa. Mas mesmo com a graça de Deus, dependendo das circunstâncias, somos capazes de fazer coisas absurdas. De vez em quando a gente ouve alguns relatos, né? Poxa, como pode? Aquele homem, eu imaginava que ele caísse em qualquer pecado, menos nesse pecado. Olha, aquela outra mulher lá, nossa, eu jamais imaginei que ela pudesse fazer tal coisa. Né? E é assim. Volta aqui comigo, irmãos. Nós somos maus. Salmo 51, versículo 5. Somos maus desde o ventre materno. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Não há um justo nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão afastados de Deus. Irmãos, voltando, a salvação é fruto do amor de Deus, mas também é fruto da bondade. Bondade do Senhor. A vinda, vida, morte e ressurreição do Senhor é fruto dessa bondade incomparável. Veja comigo Efésios 2,7. Lá em Efésios 2,7, a palavra do Senhor vai nos falar sobre essa bondade do nosso Deus e Pai. Olha o que fala. Para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em que, irmãos? Em sua bondade. Para conosco em quem? Em Cristo Jesus. Por que Jesus foi para a cruz? Porque ele tinha necessidade? Nenhuma. Ele foi movido por amor, mas foi movido também pela bondade. Deus é bom. Deus é bom, irmãos, quando coisas ruins acontecem conosco. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a coisa ruim acontecer, não tente entender. Porque na maioria das vezes nós não vamos entender. Mas pode acreditar que Deus vai estar transformando o mal em bem. Vai estar realizando alguma obra maravilhosa nas nossas vidas, porque Deus é bom em todo
o tempo. E em todo o tempo, Deus é bom. Eu creio nisso. Também, irmãos, por um lado, Deus é bondoso, né? Abra comigo, por gentileza, Romanos 11, 22. Ele é também severo. Aí, mais uma vez, não mas se ele é bom, ele não pode ser severo. Bem, você é bom, mas se pisarem no seu calo, como é que você vai reagir? Eu duvido, Eudó, se você não vai dar uns pulos. Duvido, Eudó, que você, tendo feito bem para uma pessoa durante 1, 2, 3, 5, 10 anos, e de repente essa pessoa te trair, falar mal de você, eu duvido que você não vai ficar profundamente indignado. Duvido. Porque nós não somos só bons o tempo todo, né? Diz o texto que Deus é bom, mas Deus também é severo. É severo. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. E aí, irmãos, a gente precisa, a Europa perdeu isso, os Estados Unidos já perdeu, e eu tenho visto muita gente no Brasil caminhando na mesma direção, né? Do Deus que não pesa a mão, do Deus que não repreende, do Deus que não mata, do Deus que faz vistas grossas, do Deus que não estou nem aí. Esse não é o Deus que eu enxergo na cruz e nem nas Escrituras. Êxodo capítulo 34, versículo 7, a Bíblia diz assim: Ele, Deus, não inocenta o culpado. Não inocenta. Hebreus capítulo 10, versículo 31, diz assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você for lá para Isaías, capítulo 53, versículo 5, você vai ver que naquela cruz, o que Jesus passou? Ele foi traspassado, ele foi esmagado, ele foi castigado e ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Por isso que quando a gente lê lá Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. É a morte. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a bondade de Deus, mas eu vejo também a severidade do Senhor. A severidade do Senhor. Aí, irmãos, eu lembro daquele livro, né, As Crônicas de Nárnia, acho que o primeiro volume, quando a menininha tem o encontro com o leão, fica fascinada com a beleza do leão, quer se aproximar, mas ao mesmo tempo teme, porque estava ali um leão. Um leão. Deus é meu amigo? É. Deus é meu pai? É. Deus é maravilhoso? É. Como diria Luciene, Deus é lindo? Deus é lindo. Mas Deus é fogo consumidor. 10:31, horrenda coisa, terrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo. Um dos sermões mais celebrados é um sermão de um cara chamado Jonatas Eduardo, cujo título era, né, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Só que essa faceta do caráter de Deus a gente não, né? Alguns dizem que nem existe, né? Alguns desacreditam e por aí vai. Mas o nosso Deus é lindo e maravilhoso, mas o nosso Deus também é severo, absolutamente severo. Por fim, irmãos, eu termino aqui. A cruz revela a graça e a cruz também revela a ira de Deus, né? A graça, você está cansado de ouvir aqui, você está cansado de ler, é favor imerecido, né? Nós somos salvos, vamos para o céu, somos abençoados, tudo isso por graça, graça maravilhosa do Senhor. Abra comigo Atos 15, 11 e também Romanos 3, 24. Claro que essa graça que para mim não tem preço, foi me dada gratuitamente, eu não paguei, eu não mereço, né? Deus simplesmente pegou esse presente, colocou no meu colo, colocou na minha vida, teve um preço. E qual foi o preço? Jesus morreu. Jesus morreu. É graça para mim, mas houve um preço, e esse preço foi o sangue do meu Salvador. Atos 15, 11, diz assim, olha, de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também, assim como qualquer pessoa, porque não há salvação por obras.
Não há salvação por merecimento. Não há salvação por nenhuma outra razão, senão a graça de nosso Deus. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É graça, né? E é bonito, né? Eu gosto de celebrar a graça de Deus, eu gosto de cantar a graça de Deus, eu gosto de refletir sobre a graça de Deus. É muito bom. Um dia desses tive uma experiência, alguns aí podem estar pensando assim que eu estou querendo fazer média com a Priscila, não estou, até porque ela nem está aqui, né? E eu estava assim, de repente, olhando, meditando, veio uma voz na minha cabeça, olha, tal coisa, e a tal coisa é meu casamento com minha esposa, assim, ó, fruto da minha graça e do teu amor. Eu falei, caramba, né? Rapaz, graça do Senhor, graça de Deus, graça do Senhor. Talvez porque eu estivesse meditando, onde é que eu estaria, se o Senhor não tivesse me alcançado, se Deus não tivesse me salvado, se Deus não tivesse me libertado de várias situações, onde é que eu estaria? Graça de Deus. Mas só que, irmãos, esse Deus que é gracioso, esse Deus também é o Deus que se ira. Que ira. Veja comigo, por favor, e a gente vai ver João capítulo 3, versículo 36, e aí uma coisa que muita gente tem esquecido, né? Que o dia da vinda de Jesus, para quem está em Cristo Jesus, é bênção pura. Tranquilo. Cara, a gente tem que sonhar com esse dia, aspirar por esse dia, fazer como a igreja primitiva fazia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para quem está do lado de cá da graça, para quem está, né, dentro do aprisco da graça, maravilhoso, lindo, maravilhoso, não tem nada melhor. Agora o problema é que há muita gente que está do lado de lá da graça. E esse dia, irmãos, vai ser dia de ira, da manifestação da ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira permanece. Aqueles que estão sem Cristo, e eu não falo isso com nenhuma alegria, com nenhum gozo, com nenhum prazer, até porque eu tenho um monte de familiares que estão do lado de lá da graça, permanecem sobre a ira de Deus. Veja comigo, Romanos 2,5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando o que, irmãos? Ira contra si mesmo. Para o que, irmãos? Para o dia da ira de Deus. Sabe quando é que vai ser esse dia? Volta de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus vier, vai ser o acerto de contas final. E esse dia vai ser dia de ira. Por isso que os profetas diziam lá, né, lá no Antigo Testamento, e um deles pergunta, né, por que vocês estão aí querendo o dia da vinda do Senhor? Vai ser dia de ira. Vai ser dia de ira. E os profetas estavam antevendo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu termino aqui. Nós vamos celebrar hoje, daqui a pouquinho, o quê? Aqui, ó, a ceia do Senhor. A ceia representa o quê? O Jesus crucificado e o Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Quando eu olho, irmãos, para a cruz, o que eu enxergo? O que eu tenho que enxergar? O poder de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus. Mas eu não posso enxergar só isso, não. Porque essa é uma visão distorcida, incompleta, imperfeita. Também, irmãos, a cruz fala da justiça de Deus, fala da ira de Deus, fala da severidade de Deus, fala sobre tudo isso. E a gente precisa prestar atenção mesmo, senão daqui a pouco a gente está no mesmo caminho que os europeus. Que os nossos irmãos europeus, que fizeram tanto pela evangelização do mundo ocidental e do mundo como um todo. Século XVIII, XIX e até mais ou menos primeira metade do século XX, o mundo foi evangelizado majoritariamente por causa de ações de nossos irmãos europeus. Hoje a igreja está absolutamente falida na Europa. Você encontra uns poucos aqui. Gente que não acredita mais no inferno, na doutrina do inferno. Gente que não acredita mais que Deus é um Deus também que se ira.
Gente que está abraçando uma heresia chamada universalismo. No final, tudo vai acabar bem. Todo mundo vai ser salvo. Não vai se perder ninguém. Até o capeta vai ser salvo. E outras bobagens mais. E muitas outras bobagens mais. Quando você olha para a cruz, o que você está enxergando? Enxergue a graça, a bondade e o amor. Mas enxergue também, não deixe de enxergar, melhor dizendo, a severidade, a justiça e a ira de Deus. Não é porque eu quero que você enxergue isso, não. É porque a Bíblia fala isso. Porque a Bíblia ensina isso. E eu não tenho o direito de tirar nem de acrescentar nada do que a palavra de Deus nos ensina. E eu não estou falando confortavelmente. Tem um monte de gente na minha família desviada, afastada. Gente cometendo um monte de coisa errada, em caminhos tortuosos, como você deve ter também. O que a gente faz? Ora, prega o evangelho, dobra os joelhos e pede a graça de Deus. E você fica firme, irmãos, fica firme. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Não é terrorismo psicológico, é verdade. Segura firme nas mãos do Senhor. Não se distancie. Tema o nome do Senhor e viva a integridade na presença dEle. Amém, queridos? A minha oração, meu desejo, que Deus abençoe a sua vida.